Dando sequência então aqui ao nosso estudo, o Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, autoria espiritual de André Luiz. Nós estamos na primeira parte, tratando do tema fluido cósmico, e nós vamos aqui para o próximo item, forças atômicas. Nós vimos no nosso encontro anterior, nos nossos encontros anteriores, plasma divino, falamos sobre o fluido cósmico universal, que é essa essência base de tudo aquilo que existe no universo. Falamos da cocriação em plano maior, de todas as inteligências divinas que trabalham junto a Deus para a construção de tudo aquilo que existe, desde o micro até o macro. Falamos dos impérios estelares criados por esses arquitetos maiores, de forma a promover a evolução de tudo aquilo que existe. Falamos também aqui depois, ele chamou inclusive, André Luiz, sobre a engenharia celeste, que é muito interessante, falando sobre todas as leis que são criadas no universo, as leis que regem os astros, as leis que nós estamos descobrindo através dos estudos astronômicos, conhecendo as forças que existem no universo, as 4 grandes forças que nós vimos, eletricidade, magnetismo, forças atômicas maiores e menores, então todas essas forças atuando em conjunto ou isoladamente, cada uma fazendo o seu papel. Vimos ali também toda a matéria que existe, conhecida até hoje, vimos de uma forma bastante superficial, naturalmente, mas é facilmente pesquisável nos meios nos meios tecnológicos que nós temos hoje. André Luiz fala sobre a nossa galáxia, para entendermos um pouco dessa estrutura, que a nossa galáxia é como se fosse uma cidade com muitos apartamentos, e cada galáxia forma então uma cidade, e aqui o nosso Sol seria aqui o nosso prédio, com os nossos vizinhos. Então traz aqui uma comparação interessante para entendermos de que forma que tudo isso vai se desenvolvendo. Ele fala para nós sobre os grandes arranha-céus, se nós temos aqui o nosso prédio, que é o nosso Sol, ali um prédio pequeno, de poucos andares, nós temos aqueles grandes arranha-céus, como foi o caso de Canopus, Betelgeuse, Boieiro também aqui, sobre Antares, Arcturus no conjunto de Boieiro, e também Antares aqui no centro da constelação de Escorpião. Então ele vai fazendo essa comparação para facilitar aqui a nossa compreensão. Mostra também sobre através dos processos ópticos, ou seja, através dos nossos telescópios, começamos a ver ali algumas galáxias e vendo também o formato dessas galáxias. Até comentei com vocês que, dando uma pesquisada no Google sobre galáxias, tem uma foto que é muito interessante, talvez uma das mais conhecidas, que mostra muitas galáxias numa única fotografia. Então mostra ali a forma espiralada de algumas delas, que são observadas à distância. Então, vendo aqui a nossa própria galáxia no seu formato de espiral também, que demora, nós teríamos ali a velocidade da luz 1000 séculos para transpor de uma ponta a outra, o tamanho dessa estrutura, para ficarmos ali mais impressionados. E aqui depois, o próximo item que nós vamos estudar, forças atômicas. Se nós falamos dessas visões, dessa visão muitas vezes até imensurável para nós, agora nós vamos para forças atômicas, que de tão pequenas também são até imperceptíveis. E André Luiz ele traz aqui no início desse item um comentário interessante. Ele diz assim: toda essa riqueza de plasmagem, ou seja, todas essas criações que nós vemos hoje, que nada mais são do que essa matéria essencial que vai então se aglutinando, vai se incorporando, formando essas estruturas nas suas mais variadas densidades, desde aquelas mais sutis até aquelas mais materiais, como essas que nós vemos no nosso mundo material. Ele diz assim: toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente.
corpúsculos e radiações que, no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração, porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, sem resolver, de maneira absoluta, os problemas que o universo nos propõe a cada passo, com os seus espetáculos de grandeza. Então, alguns pontos interessantes aqui de nós olharmos, né? Bom dia, Osmar. Primeiro ele diz assim que todas essas grandes estruturas são formadas por pequenos corpúsculos, que nós podemos chamar de átomos, falar das moléculas que são formadas por esses átomos, né, de todos esses elementos, até menos menores do que os átomos que vão se juntando para poder formar esses elementos bases, né? Então começa por tanto a base sobre essas irradiações da mente. Então é a mente que produz tudo isso. E aí nós falamos dessas grandes inteligências e falamos até do hálito divino, né, do aulos divino. Então tudo isso começa por essa vontade. E depois ele diz assim para nós, que no estado atual dos conhecimentos, aqui é década de 1950, 60, né, mas nós temos também os nossos conhecimentos contemporâneos, a nossa ciência procurando conhecer cada vez mais o microcosmo, né, através de pesquisas de átomos, de outros elementos menores, né, outras partículas menores do que o próprio átomo, falando sobre pesquisas de DNA, falando sobre as estruturas dos seres vivos, né, dos seres considerados vivos, ou aqueles que não são vivos ainda, mas são ali fontes de pesquisa. Então, mesmo que as nossas ciências hoje procurem esses estudos, né, alcancem esses estudos, o conhecimento está muito aquém, o conhecimento alcançado se encontra muito aquém dos mistérios do universo. E André Luiz coloca aqui, agora uma opinião pessoal dele, que mesmo estando desencarnado, e ele coloca assim, né, que a morte dilata as concepções e aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, ou seja, começa a ter um entendimento melhor sobre a evolução do espírito a partir da sua evolução moral, e naturalmente com a intelectual, mas essencialmente a evolução moral, porque é ela que vai determinar de fato a felicidade do espírito, embora o desenvolvimento dessa moralidade dependa também do seu desenvolvimento intelectual, mas isso, como ele coloca, não resolve de maneira absoluta os problemas do universo, os problemas que o universo propõe a cada passo. Então, estar desencarnado não significa ter conhecimento sobre aquilo que o mundo apresenta, porque as mesmas dúvidas que nós temos aqui no mundo material são dúvidas também que os espíritos encontram. Porque nós temos aqui aqueles que têm um intelecto mais desenvolvido e que, chegando no mundo espiritual, conseguem ampliar mais essa visão, olhando a partir, vamos dizer, desses bastidores. Mas nós temos aqui a grande massa, principalmente no mundo como o nosso de provas e expiações, são espíritos ainda em processo de desenvolvimento, tanto moral quanto intelectual. Então, ao chegarmos no mundo espiritual, não significa que lá nós teremos, então, o entendimento dos mistérios que existem no universo. Imaginar que, chegando no mundo espiritual, nós vamos entender a natureza de Deus, por exemplo, como geralmente as crenças costumam passar, dizendo que nós estaremos face a face com Deus, estaremos ali sentados à direita de Deus, vivendo aquela vida contemplativa. Nós nem teremos ideia do que é Deus se nós não evoluirmos moralmente para que possamos, através dessa ascensão, ampliar também a nossa visão a respeito do universo e de todos os seus elementos, incluindo o próprio Deus. Então, estar desencarnado não significa ter conhecimento, e nós passaremos por isso, pelo menos nós que somos espíritas. Estamos constantemente sendo estimulados ao estudo, ao aprofundamento, ao nosso desenvolvimento. No mundo espiritual, na verdade, não faremos melhor do que temos aqui agora. Nós teremos continuidade com outros recursos daquilo que nós temos. Porque se nós somos espíritos ociosos, preguiçosos, ignorantes aqui no mundo material, no mundo espiritual não vai ser diferente. O fato de nós estarmos aqui dispostos ao trabalho, dispostos ao estudo, para nós, mesmo que seja de uma forma bastante precária, com os nossos conhecimentos, trabalhos muito pequenos, trabalhos muito simples, apenas para poder nos estimular
a desenvolver esse senso de responsabilidade com o semelhante, fazer parte desse conjunto e tudo mais, chegando no mundo espiritual, nós estaremos prontos para voarmos em alturas maiores a partir dessa mesma tendência, dessa mesma disposição que nós apresentamos agora. Então, nós estamos em pleno desenvolvimento, mas ainda muito aquém daquilo que o universo apresenta para nós como mistérios. Até porque o mundo material como o nosso, até mesmo para espíritos desencarnados, estando vinculados ao mundo material, nós perdemos muito do entendimento que significa a imaterialidade do universo. Porque tudo para nós é matéria. Até mesmo, né, os espíritos dizem para nós, Kardec mesmo apresenta lá no livro A Gênese, no capítulo 14 dos fluidos, ele fala sobre a matéria, que esse fluido, nessa dimensão, nessa densidade que existe aqui no nosso mundo material, é a mesma coisa que uma pedra aqui para nós encarnados. Então os espíritos também sentem a resistência desses fluidos pela sua densidade. Então nós percebemos que estar no mundo espiritual não significa que nós nos livraremos do pensamento materialista, da ideia da materialidade. Então nós precisaremos ascender como espíritos, nos desprendermos e nos distanciarmos cada vez mais dessa base material para começarmos a pensar exatamente naquilo que é o mundo do pensamento, o mundo dos fluidos, das essências mais sutis. Então isso depende da nossa evolução. Não adianta. Nós podemos até chegar no mundo espiritual, sermos ali aceitos numa universidade do plano espiritual para falarmos sobre essas essências sutis do universo. Mas falaremos da teoria. Porque nós, estando vinculados aqui ao mundo material, apenas temos consciência do que existe no mundo material. Não adianta a gente querer falar de algo que não pertence à nossa realidade, a não ser através da teoria. Então nós estamos aqui aprendendo por definições, aprendendo por conceitos, aprendendo por uma certa lógica. Mas aí pergunta para um espírito desencarnado, mas você consegue perceber o fluido cósmico universal na sua essência mais pura? Ele vai dizer não. Não, porque tudo aquilo que ele tem contato, esse fluido cósmico, já passou por transformações para se tornar denso. Então, cada espírito, dentro da sua condição, da sua categoria evolutiva, ele vai conhecer aquilo que pertence àquele universo. Fazendo aquele paralelo com a nossa vida acadêmica, você dizer para uma criança que passa ali pelo ensino fundamental, logo no início, aprendendo as operações básicas, você dizer para ele que no futuro ele vai estudar trigonometria. Ele vai dizer, ah, tá, que interessante. Então, quando ele chegar no ensino médio, quando ele chegar ali no final do ensino fundamental e começar a entrar no ensino médio, ele vai ter contato com a trigonometria. Mas antes, ele apenas teve a informação que ele vai ter contato com isso, porque a sua capacidade intelectual não ainda permite que ele consiga fazer algum cálculo, que ele consiga ver ali um desenho, consiga ver uma equação e consiga resolver aquilo. É a mesma coisa para nós estamos falando dos anjos. Tá, ok, os anjos são espíritos puros, mas nós já vimos algum espírito puro? Já entendemos como é a vida de um espírito puro? Não. Nós apenas temos a informação de que eles existem e do processo que eles viveram, na teoria, para chegar a essa condição. Mas o que eles fizeram, de fato, viverem no seu cotidiano, em todas as encarnações, nos mundos pelos quais eles passaram, para chegarem, nós não sabemos. Tudo para nós é mera teoria. E uma teoria muito superficial, porque não adianta trazer para nós explicações muito profundas que nós não vamos conseguir entender, porque isso foge da nossa realidade. Claro que como seres humanos, né, e pretensiosos, como naturalmente somos, nós vamos dizer assim que pode explicar que eu entendo. E aí então, né, a gente vai, depois que a explicação vem, ninguém vai entender nada. Eu sempre lembro daquele filme A Cidade do Julgamento, ou também chamado de Passaporte para o Além, que tem ali a Meryl Streep, né, e o Billy Crystal, que os dois atuam juntos numa cidade do plano espiritual. E aí então Billy Crystal, que era um espírito mais ligado ao mundo material do que a Meryl Streep, né, que era uma comédia romântica, né, que ela era um espírito mais evoluído que ele, né, embora eles tenham se apaixonado e tudo mais. Ele então pergunta para o advogado que vai defendê-lo no tribunal lá do plano espiritual, né, onde você estava? Ele vai dizer, não adianta te explicar porque você não vai entender.
E ele fala assim, não, mas pode me explicar que eu entendo sim. Ele falou assim, eu fiquei perdido lá no labirinto do pensamento. E aí então ele ficou olhando com aquela cara assim, o que será que é isso? O labirinto do pensamento. Ou seja, os espíritos vão trazer para nós ideias que para nós ainda não foram construídas. Porque tudo aquilo que para nós é compreensível faz parte de um processo que foi sendo construído. Nós aprendemos um pouquinho hoje, depois nós evoluímos um pouquinho mais a partir desse aprendizado, e depois vai aumentando, aumentando. Não adianta querer dar um salto. Explicar algo que está lá na frente, se nós estamos ainda vivendo presos no mundo material, vivendo o mundo de provas e expiações, vivendo ainda essas experiências ligadas às nossas tendências inferiores. Tudo vem gradualmente, é isso que André Luiz trouxe para nós então aqui, que a morte apenas dilata as concepções e aclara a introspecção, ou seja, voltar para dentro de si mesmo e começar aquele autoconhecimento, iluminando-nos o senso moral. A morte faz isso. Mas não quer dizer que chegando no universo, chegando no mundo espiritual, nós vamos bater palma e dizer, pronto, resolvi todos os problemas do universo, agora eu sei tudo. É uma doce ilusão. Aliás, doce ilusão, né, que é transmitida, infelizmente, pelas escolas tradicionais do espírito, né, ou seja, as religiões, que dizem assim, quando você desencarnar, você vai para o paraíso viver ao lado de Deus. Não, você não vai para o paraíso, tampouco você vai estar ao lado de Deus. Você estará num processo evolutivo que você vai ter um pouco mais de compreensão da natureza divina. E esse paraíso depende da felicidade que você alcança como espíritos em evolução no mundo de provas e expiações. E continua. Sob a orientação das inteligências superiores, então, ou seja, né, quando ele diz aqui em cima que tudo segue, ele diz assim que erguem-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente. O que são essas irradiações da mente? Então ele coloca assim, sob a orientação das inteligências superiores. Então são elas que, através das suas irradiações, elas vão formando tudo aquilo que existe no universo, material ou imaterial. Então, sob essa orientação, agregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intraatômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Ou seja, ele diz aqui para nós que, através dessas inteligências, vão então aglomerando-se, agregando-se esses átomos nessas colmeias, tirando cada vez mais essas áreas espaciais intraatômicas. Ou seja, quanto mais então nós vamos comprimindo esses átomos, diminuindo o espaço entre eles, a matéria vai se tornando cada vez mais densa. Sem perda de movimento, porque esses átomos eles não deixam de estar em movimento com os seus elétrons, com o funcionamento do seu núcleo. E aí então nós vamos formando aquelas moléculas, essas moléculas vão se juntando a outras moléculas. E nós pensarmos, por exemplo, né, a quantidade de moléculas e quantidade de átomos que existe numa determinada quantidade de matéria. Esse estudo todo já foi feito. Um cidadão chamado Avogadro, que era um químico ali, ele conseguiu calcular dentro de uma certa quantidade de matéria, por exemplo, tantos gramas de matéria, você tem tantos números desses átomos, dessas moléculas. Então são cálculos que já são possíveis de mensurar, pelo menos dentro das nossas limitações científicas atuais. Mas ele vai colocando que conforme esses espaços intraatômicos vão se diminuindo, vai formando então, como ele coloca, essa massa nuclear adensada, de que esculpem os planetas. Então a gente imagina, né? Olha só o tamanho da coisa, aqui, do enigma que ele põe para nós. Bom dia, Hermes. O tamanho do enigma que ele põe para nós. Então ele diz assim que a partir de pequenos átomos, que são formados dessa essência divina, eles vão se juntando a ponto de formar um planeta, a ponto de formar uma estrela, a ponto de formar galáxias,
Tudo começando com aqueles pontos iniciais. Talvez a melhor forma que nós podemos ter uma ideia do que significa esse adensamento de matéria é nós pegarmos, por exemplo, essas rochas sedimentares, que é um tipo de rocha formada na natureza a partir da compressão de matéria. Nós temos aquelas rochas, no caso, por exemplo, um cristal, ele é formado, né, a partir da aglutinação daquela matéria. Mas no caso de uma rocha sedimentar, ela é formada como se fosse areia compactada. E conforme você vai raspando, ela vai se desgastando cada vez mais. Então a gente imagina uma grande rocha sedimentar formada por esses pequenos grãos de areia. E aí nós pegamos esses pequenos grãos de areia e vamos então diminuindo o seu tamanho até chegarmos na proporção de um átomo, para a gente poder ter uma ideia das coisas que nós temos hoje. Da quantidade de átomos que formam determinados objetos, determinados corpos, até chegarmos nesses macrocorpos que nós vemos hoje espalhados pelo universo. O Dudu colocou, me lembrei agora da minha aula de mineralogia, a tabela de Mohs, e outras também, a gente vai colocando tudo aquilo que a nossa ciência hoje vai apresentando, em termos de análise, em termos de estudo, em termos de conhecimento químico e físico, é absolutamente aplicável nesse estudo que tem sido feito hoje. A diferença é que a nossa ciência entende isso como sendo a natureza formando esses corpos através da combinação de átomos, da atração que os átomos exercem entre si, sem que isso tenha uma inteligência governando esses movimentos. E na verdade nós começamos a entender que essas leis, sim, de fato, regem tudo aquilo que existe no universo na sua construção. Mas nós lembramos que essas leis não foram criadas ao acaso. Foi aquilo que nós conversamos ontem, até mesmo nas questões morais que nós vivenciamos, como foi o caso do suicídio que nós aprendemos ontem, através do Livro dos Espíritos, que diz que o suicida, quando ele comete o ato, ele acaba sofrendo no plano espiritual, inicialmente, aquele efeito direto dos fluidos que o conectam ao corpo físico. É uma lei. Assim como nós temos hoje a formação da água, a formação dos objetos que nós temos hoje, também seguem essa lei. E estudando química, nós vemos quais são os elementos que fazem ali uma combinação através ali do compartilhamento dos seus elétrons e tudo mais. Aquelas ligações químicas, ligação covalente, ligação iônica, que hoje os alunos quebram a cabeça e ficam se perguntando, mas para que eu tenho que estudar isso? Aí basta nós olharmos para tudo aquilo que existe no universo que nós vamos entender que essas ligações que nós aprendemos de uma forma tão básica na escola, exatamente essas ligações são a chave para nós entendermos como tudo existe, inclusive o nosso próprio corpo físico. E isso segue a essas leis que são coordenadas por essas inteligências que seguem apenas ali e nada mais, nada menos do que a vontade de Deus. O problema, Hermes, eu vou falar sobre isso já, deixa eu só colocar aqui o Flávio colocou, e pensando aqui, quando li isso pela primeira vez, massa nuclear adensada, então tá, só comparei com uma rocha e fui para frente, Pois é, a gente vai pensando dessa forma, mas na verdade, como Hermes colocou, hoje nós temos a nossa educação, que ela tem ali, traz para nós aquele conhecimento básico, praticamente com o objetivo, pelo menos aqui no nosso país, de preparar os alunos para fazer o vestibular, sem fazer com que nós entendamos exatamente o porquê daquilo tudo. De nós entendermos tempos de reações químicas, entendemos a ligação entre os elementos, entendemos ali a afinidade entre esses elementos, as moléculas, calcularmos o peso, a quantidade de energia de tudo. Para que tudo isso? Agora nós começamos a entender. Então, para quem não aprendeu direito na escola na sua época, vai dizer assim, se eu tivesse aprendido melhor e tivesse guardado isso, hoje isso seria facilmente aplicável naquilo que eu estou estudando com relação à formação do próprio universo. Então, são conhecimentos que nós estamos tendo agora que a nossa ciência procura. Bom, existem as ligações e tudo mais, mas há muito mais em torno de todos esses processos de formação dos elementos que nós temos hoje no universo, que nós ainda não compreendemos. Basta a gente lembrar, quando nós falamos sobre
a vida, né, a formação de um organismo para uma reencarnação ou a desencarnação de um indivíduo, quando André Luiz falava, por exemplo, que, tendo a sua visão ampliada, ele começou a ver as células, os órgãos entrando em colapso durante o processo de desencarnação, ou seja, durante a morte do corpo físico. E aí então a nossa biologia diz assim, bom, a nossa medicina no caso, né? Bom, você vai então morrendo porque falta oxigênio, depois você vai tendo a falência dos órgãos e coisa e tal. Mas o que André Luiz viu foi muito mais do que a matéria. Ele começou a ver as energias que começavam então a se mobilizar, os corpúsculos que estavam ali agindo durante aquele processo de morte, as energias que iam se apagando, perdendo ali a sua força, perdendo a sua potência. Então, somente através dessa visão mais apurada é que nós conseguimos entender como as coisas funcionam. Pois é, então esse processo de química para a escola principalmente, né, Hermes, aquela química básica, é fundamental de você entender por que aquilo tudo. E não simplesmente ficar jogando matéria para os alunos decorarem para fazer uma prova depois, mas entender realmente para que serve tudo isso. Dudu colocou, né, eu achava que tinha pouca matemática na biologia, me dei mal, né? Pois é, todo mundo vai para as biológicas achando que escapa dos cálculos, né? E continua aqui para nós, ele diz assim, ele colocou, né, que transformem na massa nuclear adensada, de que se esculpem os planetas em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Vamos aqui então, só para a gente poder pegar aqui no nosso elucidário, aqui sobre o significado de mônadas. Vamos lá rapidamente, espera aí. Mônada, organismo muito simples que se poderia tomar por uma unidade orgânica. Qualquer micro-organismo unicelular. No sistema filosófico de Leibniz, de 1646 a 1716, unidade substancial, simples, ativa, indivisível e impenetrado, elemento básico constituinte da realidade física. Então, quando ele colocou mônadas, aqui no sentido de organismo mais simples que existe. No caso aqui, né, não falando apenas do átomo, mas de um organismo vivo mais simples que existe. E ele continua. Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam, por longas eras consagradas à evolução do espírito, até que, pela sobrepressão sistemática, sofram o colapso atômico pelo qual se transmutam em astros cadaverizados. Ou seja, esses mundos então... Não, essa explicação que eu peguei agora, Tati, ela é do mesmo livro Evolução em Dois Mundos, só que no caso é chamado de elucidário. É um trabalho paralelo feito por um grupo de estudos que trouxe para nós um glossário com vários termos que são utilizados nessa obra, como se fosse um dicionário paralelo para a gente poder utilizar. Então eu estou com os dois abertos aqui, pego uma palavra estranha, corro para o glossário para a gente entender o significado. Tá? Então, nesse primeiro trecho... então beleza, tá joia. Então, aqui também, ele diz assim, nesse trecho que eu li para vocês agora, que esses mundos servem à finalidade a que se destinam, por longas eras consagradas à evolução do espírito, até que pela sobrepressão sistemática sofram o colapso atômico pelos quais se transmutam em astros cadaverizados. Então ele diz assim que esses mundos que são criados, basta a gente lembrar aqui do nosso planeta, que segundo os cálculos dos cientistas, né, tem ali 5 bilhões de anos. O universo tem 13,7 bilhões de anos. Então esse tempo que o nosso planeta tem, ele existe com essa finalidade. Nesse caso, para nós, né, felizmente, para fazer com que nós, então, existamos neste mundo, que traz a sua estrutura compatível com as necessidades que nós temos agora, como espíritos ainda materializados. Conforme o tempo vai passando e nós formos, então, evoluindo espiritualmente, nós vamos para mundos compatíveis com essa nova constituição orgânica e também fluídica que nós temos.
Mas com o passar do tempo, até mesmo esse planeta vai ter ali o seu tempo de vida. Aos cálculos, né, que o nosso Sol ele vai crescer, vai se tornar ali uma gigante vermelha, e depois vai devorar todos os planetas em volta daqui a bilhões de anos e tudo mais. Então, são cálculos que vão mostrando para nós que a própria matéria também passa por transformação. E essa transformação significa que vai entrar em colapso e vai se tornar num astro cadaverizado. No caso das estrelas, né, elas acabam depois se tornando, né, uma anã branca, depois ela vai explodir, aquela coisa toda, espalhar átomos por todo o universo, e aí então, né, por todo o espaço onde ela se encontra, né, e aqui mesmo, até mesmo os planetas vão também passando por esse processo. E ele diz ainda, essas esferas mortas, contudo, volvem a novas diretrizes dos agentes divinos, que dispõem sobre a desintegração dos materiais de superfície, dando ensejo a que os elementos comprimidos se libertem através de explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular para a reconstrução das moradias celestes, nas quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua glória criativa. Esse processo de transformação, portanto, de criação e destruição, faz parte de uma lei natural. Nós estudamos sobre a lei de destruição. E nós vimos, né, a lei de destruição numa proporção muito local, né, vendo ali, por exemplo, um terremoto, vendo ali, né, um evento geológico ou climático, ou vendo ali até mesmo as guerras que nós criamos, toda a transformação que passa na matéria, e nós sofremos as consequências disso, por estarmos aqui, tem um efeito moral, vamos dizer assim, né? Mas expandindo um pouco mais a nossa visão, nós teremos então, como eu comentei com vocês, muitas vezes até galáxias que estão entrando em choque. A colisão de galáxias, né, talvez um dos fenômenos mais grandiosos e espetaculares que nós vejamos no universo, né, que os cientistas estudam. Vermos, por exemplo, aqueles buracos negros absorvendo matéria, mundos que são devorados por esses fenômenos astronômicos. Mas para que tudo isso? Exatamente para que haja essa reciclagem. Nada se perde, tudo se transforma, já dizia para nós ali, né, Lavoisier, através dos seus estudos. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então aquela matéria criada, ela vai passando por essa constante transformação. Só que nesse caso, quando é colocado para nós que esses agentes divinos se dispõem sobre essa desintegração para formar novos corpos, isso acontece em tempos que para nós são incompreensíveis. Quanto tempo um planeta demora para se formar? Quanto tempo uma estrela demora para começar ali a existir? Quanto tempo um sistema é criado para poder gerar ali vida, para poder começar todo esse processo de evolução? Simplesmente passa despercebido, porque para nós vivemos aquele pequeno ciclo que somente o nosso entendimento começa a perceber naquele exato momento. É aqui a nossa existência, nós vemos quando nascemos, vemos quando morremos, pensamos na próxima encarnação, enquanto nós temos ali processos de bilhões de anos acontecendo para formar alguma coisa nova. Então, tudo se transforma na natureza, através desse aglomerado e dessa dispersão de materiais, de matéria, né? Então, essa aqui é a parte que fala sobre esse trecho das forças atômicas. O próximo que ele traz para nós aqui, o próximo item, luz e calor. Os mundos, ou campos de desenvolvimento da alma, olha só a expressão que ele utilizou. Os mundos como sendo campos de desenvolvimento da alma, com as suas diversas faixas de matéria em variada expressão vibratória, ao influxo ainda dos tutores espirituais, são acalentados por irradiações luminosas e caloríferas, sem nos referirmos às forças de outra espécie que são arrojadas do espaço cósmico sobre a Terra e o homem, garantindo-lhes a estabilidade e a existência. Então ele fala sobre essas irradiações luminosas, ou seja, essas irradiações que muitas vezes nem percebemos. Aquela que é mais perceptível para nós é a irradiação solar, que nós vemos não apenas
a própria radiação que vem do Sol, como também o calor que ele produz. Ou seja, a nossa vida aqui no nosso planeta depende dessas irradiações e desse calor. Do contrário, não existiria vida, pelo menos não na condição que nós conhecemos aqui da vida biológica. Isso porque o nosso corpo físico é composto de aproximadamente 80% de água. Se nós estivéssemos num mundo onde, nesse mundo, não houvesse calor, essa água seria congelada. Portanto, o nosso corpo físico não existiria. Porque a água congelaria, inclusive, dentro do nosso próprio corpo, extinguindo a vida dentro dessa condição que nós conhecemos. E eu falo dessa condição que nós conhecemos porque a vida existe em todo o universo em formatos que nós nem sequer sabemos. Tanto é assim que o único modelo de vida que nós conhecemos é o modelo biológico atual. Tanto é que os cientistas fazem busca de vida extraterrestre, que é uma busca constante que se tem, sem essa ideia de buscar alienígenas, de vida inteligente e tudo mais, eles buscam simplesmente vida. E essa vida nós podemos perceber que o grande interesse deles é procurar em mundos que possuem água no estado líquido, porque a nossa vida se desenvolveu em água no estado líquido. Então procuram por planetas, procuram por luas, pegam esses planetas para saberem exatamente a distância em que eles se encontram das estrelas, para saber se por acaso esses mundos produzem, são capazes de ter água em estado líquido. Então se eles acharem uma pequena bactéria num outro planeta, eles vão dizer, descobrimos vida em outro planeta. Porque é isso que eles estão procurando. Então, claro, nós temos ali os radiotelescópios, né? Temos até a Voyager, né? Aquela primeira construção humana, né? Que já saiu do sistema solar, e existe aquele clássico disco de ouro, né? Que traz ali, né? A gravação de sons aqui do nosso planeta, de citações, de imagens e tudo mais, porque eles imaginam que se por acaso isso for encontrado por uma vida inteligente, eles vão conseguir entender aquilo que existe no nosso planeta, o nosso grau de desenvolvimento intelectual, pelo menos na década de 1960, 1970, que foi quando essa sonda foi lançada. Agora, quando a gente percebe então que a ideia de vida, ela vai exatamente em busca desse tipo de vida. Então por isso que ele coloca para nós aqui, os mundos ou campos de desenvolvimento da alma, com as suas diversas faixas de matéria em variada expressão vibratória. Ou seja, nós temos mundos sólidos como o nosso planeta, nós temos mundos gasosos, como o caso dos planetas fora do asteroide, do cinturão de asteroide aqui do nosso sistema, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Então, pegamos esses planetas todos que são planetas gasosos, eles estão em outra faixa vibratória. E aí nós temos mundos, por exemplo, que estão mais perto do Sol, que é o caso, por exemplo, de Mercúrio e Vênus, que são planetas muito quentes, que têm uma atmosfera diferente. Não existe água nesses planetas, porque a água simplesmente é incompatível com aquela temperatura. E aí então a gente vai percebendo exatamente cada mundo com o seu objetivo, cada mundo acolhendo um determinado tipo de vida. Aí nós entramos naquela descrição que Kardec traz para nós, falando sobre vidas, né, sobre os espíritos que relatam vidas em outros mundos, como é o caso de Júpiter, que nós lemos na Revista Espírita, que ele diz assim, olha, a título de inventário, os espíritos disseram isso, que a vida funciona dessa forma, que tem ali a casa, por exemplo, de Mozart, né, que traz aquele desenho tão interessante que nós vimos, né, com uma beleza, né, muito diferente daquela que nós temos aqui no nosso mundo. Então, cada mundo ele tem ali uma determinada quantidade de calor, um tipo de radiação que ele emite, que ele recebe também. Tudo isso, no nosso caso, em especial aqui do nosso planeta, ele diz assim, né, sem nos referirmos a forças de outra espécie, que são arrojadas do espaço cósmico sobre a Terra. Aí nós lembramos, né, que os cientistas falam sobre os neutrinos, consideradas ali as menores partículas que eles puderam estudar, que esses neutrinos simplesmente passam pelo universo, invadindo todos os planetas. Nós estamos agora, por exemplo, sendo bombardeados por esses neutrinos, seja lá o que forem esses neutrinos, e seja lá também para que eles sirvam, mas os cientistas disseram isso.
Eles são capazes hoje de produzir algumas placas que recebem esses neutrinos, né, o impacto desses neutrinos, e deixam essas marcas. Então eles perceberam que, embora eles sejam invisíveis, eles percebem a existência desses elementos. Aí nós temos a força da gravidade, nós temos ali a radiação que vem do espaço, né? Hoje nós temos, né, quando fala a importância da nossa atmosfera e do campo magnético da Terra, que ele tem ali o objetivo dele, é nos proteger da radiação solar, que do contrário fritaria, que assaria o nosso planeta. Então eles fazem aquelas gravuras belíssimas, né, aquele vento solar que vem ali do Sol, passa pelo nosso planeta e aí causa, né, para quem já viu pessoalmente ou não, né, a aurora boreal, a aurora austral, que é aquele fenômeno que aparece no céu, que são exatamente ali os elétrons impactando com esse nosso campo eletromagnético. Então tudo isso que é mostrado para nós, né, traz exatamente essas energias, esses fluidos que estão em pleno contato com o nosso planeta. E tem ali o seu objetivo. E ele continua: temos assim a luz e o calor, que teoricamente classificamos entre as irradiações nascidas dos átomos supridos de energia. Então, teoricamente, nós classificamos, né, que toda essa irradiação nasce dos átomos, que tem ali a sua carga energética. Isso nós já estudamos também, né? André Luiz aqui, ele vive, por exemplo, né, quando ele começou a trazer para nós nosso lar no seu primeiro contato em 1939, depois passou ali a Segunda Guerra Mundial, aí ele já conhecia a força da energia atômica. Ele acompanhou ali, né, do plano espiritual as explosões. Ele acompanhou o desenvolvimento da nossa ciência, capaz de adentrar nesse mundo atômico, subatômico. Então ele diz: são estes que, excitados na íntima estrutura, despendem das ondas eletromagnéticas. Aí ele fala sobre essa irradiação eletromagnética. O ideal seria que nós entrarmos mais na física, né, através de alguém que tenha conhecimento maior, para explicarmos exatamente de que forma que acontecem essas irradiações, de que forma que esses átomos, né, os elétrons, né, se dispersam, formando esses campos eletromagnéticos, essa força eletromagnética em torno desses elementos, né, para podermos entender exatamente como funciona tudo isso. Mas, indo em frente, ele diz assim: todavia, não obstante tatearmos com relativa segurança as realidades da matéria, então quando ele coloca tatear, significa que está começando ali, né, a conhecer aqueles princípios fundamentais das realidades da matéria, mas com relativa segurança, porque as nossas ciências começavam naquela época a trazer ali informações cada vez mais seguras, que hoje nós temos as nossas ciências mais ali, mais sólidas no estudo desse campo. Acabou, passou o beabá da coisa, né? Então agora a gente tem ali formado aquela formação sólida. A partir dali vem os desdobramentos. Conhecemos, por exemplo, a energia quântica que irradia desses elementos. Conhecemos ali os elementos subatômicos, aquelas partículas, né, que começam a formar esses átomos. Então estamos nos aprofundando cada vez mais nesse conhecimento. E tudo isso vem, lembrando sempre, né, tudo isso é uma derivação desse fluido essencial, desse fluido cósmico universal que nós estudamos. Então ele diz de novo: não obstante tatearmos com relativa segurança as realidades da matéria, o seu estado, né, e a sua constituição, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz, e embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam, insuspeitadas para nós na vastidão universal, aquém do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora da zona de nossas percepções, confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos,
compelindo-os a produzir radiações capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300 mil km por segundo, preferindo reconhecer em toda parte, com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre o hálito divino do Criador. Vamos voltar aqui para o início para a gente estudar parte a parte desse trecho. Então ele diz assim para nós primeiro: embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam e suspeitadas para nós. Então ele fala para nós aqui sobre o infravermelho e o ultravioleta. A gente lembra que o espectro de matéria percebido por nós visualmente são as cores do arco-íris, né? Então nós temos ali, né, vermelho, laranja, amarelo, o verde, azul, anil e o violeta. São as 7 cores do arco-íris. Dessas 7 cores que são percebidas, nós temos o infravermelho, o vermelho, que é ali a frequência menor, nós temos uma frequência abaixo do vermelho, e temos o ultravioleta, que é essa frequência acima do violeta. O infravermelho, por exemplo, nós temos um contato mais próximo nos nossos controles remotos. Para quem quiser ver como funciona o infravermelho, pega ali aquela luzinha do controle remoto e coloca na câmera do celular. E aí vocês apertam para vocês verem o efeito do infravermelho, vocês vão ver o efeito dele. E o infravermelho também é observado, por exemplo, nos tratamentos fisioterápicos. A luz infravermelha, que ela produz aquele calor interno para ajudar nos processos, né, de desinflamação e tudo mais, né? Então, esses são os infravermelhos. E o ultravioleta, o mais próximo que nós temos, é exatamente a irradiação solar. Para que se usa, por exemplo, o filtro solar? Exatamente por causa dessas ondas eletromagnéticas que provocam, que são nocivas para o nosso corpo. E o ultravioleta é aquele mais comum. Mas dentro desse campo eletromagnético, nós estudamos outras faixas de ondas, que nós temos, por exemplo, desde ondas sonoras, que são abaixo, né, que são mais densas do que da visão. Nós temos ondas que são acima, né, raios UV1, UV2, aí a gente vai definindo, né, as frequências intermediárias dentro dessa mesma faixa. Então nós temos desde aquela onda mais alta até aquela onda mais baixa. Aí nós falamos ali por exemplo, do raio-x, dos raios gama, e falamos dos sons, né? Temos até ultrassom e infrassom. Não vamos entrar nesse detalhe, isso é fácil vocês pesquisarem depois sobre ondas eletromagnéticas aí no YouTube, vocês vão encontrar uma aula bastante interessante de especialistas nesse assunto. Mas é só para a gente poder perceber que, além daquilo que nós vemos das cores do arco-íris, que é essa luz visual que nós conseguimos ver, né, lembrando do estudo do plasma, do prisma, né, que você pega ali um prisma, que é aquela pedra de cristal, que você vê a distribuição dessas frequências, daquela luz branca que vem do Sol, né? Então, a partir de todas essas ondas, nós temos então aquilo que é percebido e aquilo que não é percebido. Então nós temos, por exemplo, também as frequências de aparelhos celulares, de ondas curtas, no caso de ultrassom. Nós temos também frequências de rádio, no caso, por exemplo, do AM, do FM. Tudo isso são ondas eletromagnéticas. Então, há aquelas que nós, inclusive, utilizamos em nosso próprio benefício. Exato, né? Porque a gota de água ela tem esse papel do prisma, né? Então ele cria o arco-íris exatamente pela fragmentação dessa luz branca que vem do Sol, que é a junção dessas 7 cores do arco-íris, né? Então, o que é colocado para nós aqui, que ele diz assim, então, aquelas que são insuspeitadas para nós. E quando ele fala insuspeitadas, é porque naquela época, muitas dessas ondas não eram conhecidas ainda. E nos tempos de hoje, nós passamos a conhecer outras, e não apenas conhecendo outras, mas fazemos também o uso dessas ondas em nosso benefício. O raio-x, por exemplo, né, que atua na medicina, nós temos também ali raios gama, que também tem esse objetivo. Temos ali ondas eletromagnéticas que facilitam a nossa comunicação. Compreendemos a velocidade da luz, compreendemos a velocidade do som. Mas ele coloca assim para nós, né?
essas ondas, né, que estão acima, né, do infravermelho e do ultravioleta, a gente lembra que a gente sabe que elas existem, mas não significa que a gente entenda como elas funcionam, né? Completamente fora de nossas percepções, confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo-o a produzir irradiações capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300 mil km por segundo. Ou seja, é muito interessante que a gente saiba a velocidade da luz, mas qual é a força exatamente que faz com que a luz percorra essa velocidade? Então a gente percebe, né, que é fácil você ler num livro de ciências falando, né, que a luz faz ali uma viagem a quase 300 mil, 298, 299 mil, alguma coisa assim, quilômetros por segundo. A cada segundo, 300 mil quilômetros. É muita coisa. Lembrando que daqui até o Sol, a luz, né, o Sol tem 150 milhões de quilômetros até a Terra, né, a distância aproximada dele. E o Sol, se nós desligássemos o Sol hoje, num botão no interruptor, a luz ficaria acesa durante um pouco mais de 8 minutos, até que ela se apagasse. E quando nós ligássemos o Sol de novo, levaria aproximadamente 8 minutos para que o Sol voltasse a se acender. É a distância que a luz leva para percorrer. Então isso foi percebido através de alguns experimentos, e é daí então que os cientistas conseguem perceber a distância das estrelas. Muitas vezes nós temos estrelas que já morreram há milhões de anos e nós estamos ainda vendo a sua luz pela distância em que elas se encontram. Então é algo assim que a nossa cabeça começa a ficar meio que desorientada, de vermos tantos números, tantas distâncias, coisas tão grandes que acontecem no universo sem que nós entendamos como elas acontecem. Sabemos que elas existem, mas não sabemos por quê. E não sabemos como funcionam. Então aqui ele coloca, né, preferindo reconhecer em toda parte, como André Luiz coloca, né, ele reconhece humildemente que ele não entende. Então ele prefere reconhecer em toda parte, com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre, o hálito divino do Criador. Ou seja, ele diz assim, olha, eu não sei como é que funciona, não sei para que serve, não sei de onde vem. Eu sei que tudo vem de Deus. Que é muito mais fácil, né? Mas ele coloca, não apenas aceitar que tudo vem de Deus, com a obrigação de estudarmos e progredirmos. Então nós sabemos que esses elementos foram criados pela vontade de Deus com um objetivo. E nós então, embora nós não conhecemos a maioria, né, praticamente quase nada, como ele diz assim, nós conhecemos uma ínfima parte daquilo que é perceptível para nós pelos nossos sentidos, pela nossa tecnologia, porque aquilo que os nossos sentidos não conseguem captar, não conseguem perceber, como por exemplo, né, objetos que estão a distâncias muito grandes no espaço, ou então encontrarmos, né, corpos microscópicos que a nossa visão não consegue alcançar, ou então num espectro diferente, nós simplesmente criamos equipamentos para isso. Então nós criamos os nossos radares, nossos radiotelescópios, os nossos telescópios, os nossos microscópios, e cada vez aperfeiçoando mais. Se no século XVIII, século XIX, o microscópio foi criado, hoje nós temos microscópios eletrônicos que facilitam, né, a nossa visão cada vez mais profunda, e as empresas de tecnologia, de biotecnologia principalmente, procuram fazer um trabalho cada vez maior para melhorar mais e mais esses equipamentos que nós já descobrimos. Então podemos dizer que daqui a 100 anos, qual será o alcance dos nossos microscópios? Qual será o alcance dos nossos telescópios? Se hoje nós temos o Hubble, né, que eu falei para vocês no nosso último encontro, que é ali um velho senhor que se encontra ali à beira da aposentadoria no espaço, né, já foi até trocada a lente dele para corrigir uma pequena miopia que ele tinha lá. Daqui 100 anos, quais serão os telescópios espaciais que nós vamos inventar? Então nós não percebemos com os nossos sentidos, criamos equipamentos, mas nós vamos apenas avançando, né? James Webb vai ser lançado, né, que é uma versão ali, um upgrade significativo.
Então, quer dizer, estamos sempre evoluindo. Então, tanto na astronomia, como na física, como na química, como na biologia, na biotecnologia, tudo sendo criado para que a gente possa ter ampliando cada vez mais a nossa visão. O que nós percebemos de diferença é que muitas vezes a ciência procura desenvolver equipamentos e cálculos, o entendimento desses processos e desses elementos, olhando a natureza sem compreender o verdadeiro Criador. Pensar, por exemplo, que tudo isso é o hálito divino. E sendo o hálito divino, como criado por Deus, vendo ali a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a ciência vê apenas como um acaso da natureza. A natureza é assim. A natureza cria tudo isso e a natureza funciona do seu próprio jeito. Sem entender que essa natureza, com letra minúscula muitas vezes, nós deveríamos chamar de natureza com letra maiúscula. Entendendo exatamente essa natureza como sendo o próprio Deus. A Angelina colocou lá em cima rapidinho, deixa eu ver aqui. Assisti o desencarne de minha tia quando cheguei na residência dela, um grupo espírita estava saindo. O dirigente bateu no meu ombro e disse-me, né, vai rápido que a tarefa é sua. Reuni a família, 20 minutos depois ela desencarnou. Saiu uma luz que circulou em nossa volta e foi embora. Achei belo o processo mostrado, inesquecível, né? É coisas assim que a gente vai vendo, né, Angelina? Enquanto nos filmes, na ficção científica, a gente vê o espírito, né, se desprendendo do corpo físico, vendo ali aquelas luzes que são colocadas e tudo mais, nós percebemos que isso de fato acontece. Mas ainda assim ficaria aquela pergunta, com aquela curiosidade científica, do que essa luz é formada? Não apenas ver a luz por si mesma, do que ela é formada, qual é a matéria, qual é o elemento que forma essa luz. Aí nós vamos entender exatamente esses corpúsculos que foram apresentados aqui por André Luiz, que formam elementos que nós vemos e que nós não vemos. Mas como ele diz assim, né, muito distante de nós entendermos toda essa matéria, toda essa realidade à nossa volta, nós devemos partir do princípio de que tudo é criação divina. E aí nós vamos trabalhando para podermos conhecer cada vez mais e não apenas aceitar cegamente. É assim porque Deus quis, é assim porque Deus fez. Não, nós queremos entender exatamente de que forma que isso foi feito, dentro das nossas possibilidades e para que isso foi feito também. E o último item desse nosso primeiro capítulo, cocriação em plano menor. Nós falamos em cocriação em plano maior, que são esses arquitetos, essas inteligências, né, que André Luiz aqui denominou de várias formas, esses espíritos, então, que trabalham, né, dando impulso à vontade de Deus. Nós temos agora a cocriação em plano menor. E ele diz assim, em análogo alicerce, ou seja, né, em base semelhante, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático em que se exprimem ou cunhado as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Dentro das mesmas bases, plasmam também mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais e que valem por aglutinações de duração breve no microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações cósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Cabe-nos assimilar, desse modo, que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível e que toda energia, originalmente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cuja lei nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio.
E ele finaliza: cá compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda a razão, que em Deus nos movemos e existimos. Aqui em nota de rodapé, ele diz assim: Paulo de Tarso, em Atos, capítulo 17, versículo 28. Então, vamos aqui. Lembrando que esse texto aqui ele foi psicografado pelo Valdo Vieira, em Uberaba, no dia 15 de janeiro de 58. Lembrando que nós vamos transitar entre Uberaba e Pedro Leopoldo. Em Uberaba, Valdo Vieira, Pedro Leopoldo, Chico Xavier. Então ele diz assim: cocriação em plano menor. Vocês se lembram de uma expressão que nós utilizamos sobre intelectualizar a matéria, né? Então, quando nós falamos em intelectualizar a matéria, significa dar um propósito inteligente para essa matéria, principalmente em benefício da humanidade, do desenvolvimento, da evolução da humanidade. Então, se nós pensarmos que os primeiros homens, né, que viveram aqui no nosso planeta, os primeiros Homo sapiens sapiens, ou mesmo, né, os Homo sapiens, ou até mesmo os anteriores, né, o Homo erectus, por exemplo, o Homo habilis, que eram aquelas espécies anteriores à nossa, eles começavam então a dar um fim inteligente para a matéria. Tem até o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, que tem ali naquele quadro inicial, mostra para nós ali um grupo de humanoides, né, ou hominíneos, né, primitivos ainda, que estavam ali brigando por uma poça d'água. Então ali ficavam gritando e coisa e tal, gesticulando. E aí então, naquele momento, um indivíduo de um dos grupos invasores pegou um pedaço de osso, que aparentemente parecia um fêmur. E ele começou a bater no chão, no resto dos ossos daquele corpo que ele achou, daquele esqueleto. Ele começou a bater e percebeu que ele batia, quebrava, pulava e não sei o que, e de repente ele começou, junto com os outros membros daquele bando, e começou a atacar aquele grupo que defendia aquela pequena poça d'água, para poder dominar, porque a água naturalmente é a essência da vida. Então eles começaram a dar um fim inteligente para aquele objeto, que para ele foi uma arma. Com o passar do tempo vieram ossos quebrados que viraram facas, começaram a virar ferramentas, começaram a se vestir, começaram a desenvolver utensílios. Então só da gente pensar de um modo bastante simples é imaginarmos que nós pegamos então o barro e criamos uma tigela. Você pegou do nada a terra, misturou com água, formou aquela argamassa e aí você formou aquela tigela, aquele tacho, aquele prato, qualquer coisa parecida. Significa que você deu uma finalidade inteligente para aquela terra que estava parada. E para aquela água que também estava parada. Virou um objeto, virou um utensílio. Se nós pensarmos hoje que você tem um computador, que é o mais inteligente de tudo, o computador, ele é formado, todos os seus elementos são formados por alguma coisa que saiu da Terra. Então nós temos desde, por exemplo, você pegar um processador que é formado por silício. Silício é um elemento que tem na natureza. Você vai pegar o metal que faz ali o gabinete do seu computador ou qualquer outra parte metálica, você vai ver que esse metal saiu da Terra. Você vai pegar ali as partes plásticas, as partes emborrachadas, e você vai perceber que o petróleo passou por essa transformação. Então, mesmo que você fale assim, olha, eu não faço ideia como o computador funciona, mas eu sei que ele funciona porque eu coloco ele na tomada e coloco também, ele faço a sua conexão e eu consigo falar com uma pessoa do outro lado do mundo. Só de nós pensarmos que tudo isso saiu da própria natureza, não foi nada assim que veio pronto do espaço dizendo, olha, usa isso porque isso funciona. Fomos nós, seres humanos, que transformamos tudo isso a partir da Terra. Essa é a parte mais brilhante. Se no passado eles pegaram um pedaço de madeira, um pedaço de osso, transformaram em arma ou transformaram no utensílio, pegaram a pedra, na época da pedra lascada, né? Começaram ali então a
dar ali, afiar aquele pedaço de pedra, virou ali uma lança, virou uma faca, que fez com que facilitasse a sua vida para se alimentar melhor, para se proteger melhor, para criar outros utensílios. Hoje nós criamos aviões, e tudo o que existe dentro de um avião, ou que tudo existe no avião em si, saiu da Terra. Nós tiramos ali, cavamos, tiramos ali diversos elementos, fizemos combinações, promovemos transformações para fazer virar um avião. Não foi nada que veio pronto, nós transformamos isso com o passar do tempo. Somos capazes de sintetizar medicamentos, de produzir alimentos, tudo isso saiu da própria Terra. E aí eu me lembro, né, de Carl Sagan, quando ele dizia assim sobre de que forma que você pode avaliar o estágio evolutivo de um mundo. Ele falava assim, o primeiro estágio de evolução é quando o planeta é movido por combustível fóssil. Então você tira ali o petróleo, você tira o gás, você tira o carvão, que são ali várias formas de combustíveis fósseis, e você ali dá diversas finalidades para ele. A segunda parte, a segunda evolução, o segundo estágio, é quando você consegue utilizar as energias, a energia solar, ou utilizar as energias da atmosfera. No caso, nós temos o vento, nós temos o sol. É o segundo estágio, nós estamos começando a entrar nele agora. E o terceiro estágio, ele diz assim, que os mundos mais evoluídos são aqueles que se movem a partir de energias cósmicas, energias que vêm do espaço. Cósmico, não no sentido poético, no sentido espiritual, como nós já vimos no Elucidário, mas cósmico no sentido do universo. Então nós estamos aqui entrando nesse segundo estágio evolutivo de tecnologia, para depois no futuro entrarmos no terceiro estágio. E aí então nós vemos assim que tudo isso que nós estamos mobilizando nada mais é, ou nada mais é no caso, né, do que esse mesmo fluido cósmico universal, transformado nessa densidade com essas características e que nós damos uma finalidade inteligente para ele. Por isso mostra que nós somos co-criadores. Além da própria vida, né, porque nós criamos aqui o organismo biológico transmitindo a nossa vida para aquela vida seguinte. Nós não criamos vida, mas transferimos parte da nossa vida para aquela vida que é gerada. Porque os gametas são seres vivos, né? O espermatozoide, o óvulo que se fecundam, né? Aliás, o espermatozoide fecunda o óvulo e começa então a divisão celular, formando ali aquele zigoto que vai se desenvolvendo e tudo mais, e nós somos co-criadores dessa vida. Então criamos a matéria, somos co-criadores da vida. Isso mostra a nossa importância, o desenvolvimento da nossa inteligência, mobilizando e manipulando esses mesmos fluidos que as inteligências superiores também mobilizam. Só que nós fazemos isso numa proporção menor de acordo com a nossa capacidade. Tatiana colocou, né, imagina então o que vão fazer com os minérios de Marte, né, que querem comercializar. Como dizem, né, os cientistas, né, Tatiana, tudo aquilo que nós conhecemos no nosso planeta também é conhecido no universo. Não existe nada de diferente. Porque já que o nosso planeta é formado por essa mesma poeira que vem do espaço, todos os astros são formados também. A única diferença é que nós vamos encontrar esses elementos em proporções diferentes. Mas eles são os mesmos. Então, o que nós vamos encontrar é o homem usando esses elementos para o seu próprio benefício. Foi encontrado, inclusive, né, um grande planeta formado de diamante. Essencialmente de diamante. Um planeta inteiro assim. Ou seja, uma grande pedra de diamante suspensa no espaço. Então vamos encontrar a mesma coisa. O Hermes colocou, né, acredito que algumas, se não muitas, se formam pela entropia em a natureza, né? Sim, são vários processos que vão acontecendo, de perdas e absorções de energia, então tudo isso mostra para nós a própria natureza agindo, mas nós também intelectualizando essa matéria e intelectualizando esses processos. Nós então não apenas
utilizamos um processo natural, nós provocamos também esse processo natural, a partir do conhecimento dessas leis. Por isso que é importante nós conhecermos aqui as nossas ciências. Pensarmos, né, que você vai ali, por exemplo, num laboratório, você faz um exame de ressonância magnética. Tudo, absolutamente tudo que tem ali, foi tirado da natureza. Se nós voltarmos 1 milhão de anos no tempo, nós veremos aquela natureza em matéria bruta, né? É a terra, é a pedra, é a água, são os seres vivos, apenas isso. E hoje, 1 milhão de anos depois, nós criamos computadores, aeronaves, aparelhos de ressonância magnética, criamos medicamentos, criamos ali diversos tipos de produtos químicos, utilizando a mesma natureza que existia há 1 milhão de anos. Nós apenas temos a capacidade de manipulá-la, dar inteligência a essa matéria. E aí ele coloca também aqui, né? Só para finalizarmos então, ele diz aqui no final: dentro dessas bases também plasmam os lugares entenebrecidos pela perturbação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais. Então ele fala aqui da parte da humanidade desencarnada, né, que é capaz da força do pensamento também criar essas estruturas no plano espiritual. Então, desde criarmos uma colônia como nosso lar, criarmos ali mundos superiores a partir da força dessa inteligência, nós temos também ali aqueles que criam, ainda que inconscientemente, esses mundos abissais, esses círculos inferiores, essas aglutinações que são de duração breve, como ele coloca para nós, no microcosmo em que estagiam sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas. Então nós vemos ali essa mesma energia, essas mesmas forças mentais agindo também nos planos inferiores. Cada um na sua, criando de acordo com suas capacidades, com suas qualidades. Porque ele não apenas dá o formato, mas ele dá também a qualidade da matéria. Fazem isso de um modo intencional ou fazem isso de um modo acidental. Porque basta que o espírito esteja num ambiente onde a sua força mental seja capaz de manipular esse fluido, ele vai criar alguma coisa. Agora a gente imagina várias mentes vibrando na mesma sintonia. E finalizando, ele diz aqui no último parágrafo: cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda matéria é energia tornada visível e que toda energia originalmente é força divina, de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio, ou seja, todos nós estamos condenados à felicidade. Então, eis aqui a parte final. Cabe-nos então, pois, anotar que o fluido cósmico, ou plasma divino, é a força em que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, em Deus nos movemos e existimos. Dudu colocou lá em cima, né? Eu recebi 4 mensagens de extraterrestre, primeiro Linus, de uma constelação de Pleiades, onde primeiro se apresentou, e depois, em mais 2 mensagens, veio como Gorgon, que dizia isso, que vinham aqui para a troca de minerais, como nós terráqueos fazemos agora, né? O propósito não é aniquilar ninguém e nem roubar o planeta Terra, né? Mensagens recebidas na casa espírita. Então, né, a forma como isso acontece, essa interação também para nós é um grande mistério, mas que com o tempo nós teremos ali um entendimento melhor. Mas nós vimos que nesse primeiro capítulo, então, que fala sobre o fluido cósmico, nós vemos que desde a sua forma mais essencial até a forma transformada, seja no mundo material, seja no mundo espiritual, tudo parte
desse fluido inicial, criado por essa inteligência divina, criado por Deus. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui esse nosso encontro de hoje. O próximo item que nós vamos estudar, saindo agora da matéria, será corpo espiritual. Ou seja, nós vamos falar agora desse corpo imaterial ou semimaterial. Porque, do contrário, nós vamos ver ali o corpo físico. Então vamos entender, já que o livro se chama Evolução em Dois Mundos, nós veremos a evolução no mundo material e a evolução no mundo espiritual. Veremos agora o corpo espiritual, que é o nosso próximo item. Todos esses temas que falam sobre a astronomia, que falam sobre geologia, que falam sobre física, química, tudo isso pode ser facilmente observado, né, no YouTube ou em qualquer outro vídeo. Pega um documentário sobre geologia, a gente vai ver de que forma que os minerais são formados, as nossas próprias ciências, né, lembrando que o desenvolvimento das nossas ciências se dão pelo interesse que os homens têm em conhecer. Então nós temos a história da química, a história da matemática, a história da astronomia, a história da geologia, da biologia. E nós vamos então percebendo lá naquele começo, era muito interessante porque na época, século XVII, século XVIII, século XVIII e século XIX principalmente, nós tínhamos aqueles que eram chamados de naturalistas, que eram homens interessados em estudar a natureza. Hoje nós não temos mais naturalistas. Nós temos o químico, o físico, o biólogo e outras tantas especialidades que vão se surgindo para estudar a natureza. Antes era tudo de modo muito genérico. Era alguém que estudava tudo ao mesmo tempo, né? Então, e faziam da melhor forma. Darwin, por exemplo, era um naturalista. Ele estudava aquilo que a natureza oferecia. Assim como Wallace, assim como outros grandes estudiosos, que nós chegamos até a estudar a psicografia deles, né? Então, até mesmo, conforme o homem vai ampliando o seu conhecimento, ele mesmo vai estudando sobre as especialidades que vão sendo formadas para poder se aprofundar. Se antes o médico era médico generalista, era aquele médico de família, né, que ele entendia desde uma diarreia até uma conjuntivite, ele entendia tudo. Hoje não, hoje você vai para um gastroenterologista, você vai para um oftalmologista, você vai para um psiquiatra, você vai para um infectologista. Em cada época nós vamos nos aprofundando mais e mais e mais, que é uma tendência natural, nós aprofundarmos e ampliarmos o nosso conhecimento.